Então, aqui no Estúdio do Brasil, das Gerais, nós temos as participações. Primeiro do Alexandre Rampel, ele é psiquiatra. Depois da Ana Maria Saad, a atriz. Ana Maria fez o roteiro de um curta bárbaro que chama Vida. Mas com a gente também a Vilma de Oliveira, que é professora. E depois o Leonardo Gomides Dutra, engenheiro homem, também tem depressão, né? Geralmente as doenças que a gente faz aqui no programa, sempre as mulheres sofrem mais, né? E depressão também. Por que as mulheres têm mais depressão do que os homens? Pois é, isso aí a gente percebe que tem uma prevalência maior, Roberta, mas não tem uma explicação o porquê disso. Será né? que os homens não procuram ajuda como as mulheres procuram? Pode ser, né? Achar que é frescura, achar que não precisa, achar que realmente dá conta de lidar com isso sozinho, né? Vamos saber o que é uma depressão. Pois é, esse limite da tristeza, da depressão, é um limite difícil de fazer no primeiro momento, né? Porque os sintomas podem ser muito parecidos. Cansaço, falta de vontade, pensamento negativo, né? Isso todo mundo vai ter, inclusive quem é deprimido também tem. Agora, qual que é a intensidade disso? O quanto que isso está realmente me atrapalhando, o quanto que isso mudou o meu jeito. E o tempo de permanência, Exatamente, né? Porque a depressão não é algo que acontece, dura algumas horas ou 1 ou 2 dias e depois melhora. É um quadro mais arrastado, mais crônico, né? E tem tratamento, né? Tem tratamento também para além do remédio. Pois né? é, porque esse remédio, você viu aí, né? Eu já fiz vários programas sobre antidepressivo, como é que nós estamos tomando aí. O último número que eu lembro, esse programa deve ter 1 ano mais ou menos, era 1 milhão de comprimidos por dia de antidepressivo. Quer dizer, estamos tomando antidepressivo demais a conta. Você está falando dessa coisa do remédio? Porque, Leonardo, você acha que o remédio cura a depressão, pela sua experiência? Não. Para mim, o remédio ele é um item importante no tratamento, mas o principal, o que vai te tirar, o que vai fazer te sair daquele estado é o autoconhecimento mesmo. Então é o tratamento. No meu caso, foi o tratamento psicológico, né? Eu tive 2 profissionais sempre comigo, um psiquiatra, um psicólogo, e eu via que as minhas melhoras, elas aconteciam não por causa de uma vez ou outra aumentar ou diminuir a dosagem do remédio, mas sim a evolução do tratamento psicológico em si. Como a gente vinha caminhando, quanto eu vinha me conhecendo. Pois é, depois você vai contar como é que isso começou na sua vida. E você, Vilma? Quanto à medicação? Quer dizer, como é que você conseguiu saída? Porque vocês 3 estão conseguindo resolver a questão da depressão ou até já conseguiram, né? Como é que foi no seu caso? Consegui? Foi um conjunto de ações, inclusive o remédio é um dos itens que às vezes eu tentava um tratamento e não dava certo exatamente por resistência. Eu falava tomar remédio, não. Mas dependendo da gravidade, da intensidade, ele é necessário sim. Inclusive eu sou uma pessoa assim, muito ansiosa, então quando ia gravando muito começava a aparecer as doenças psicossomáticas. Eu comecei a empolar o corpo todo, a ter ataque de asma, então eu comecei a chegar até aqui para o pronto-socorro, então eu necessitava de remédio também. E aí foi um conjunto de ações, psicólogo, psiquiatra, remédios, a minha família, meus amigos me ajudaram muito, Deus em primeiro lugar também, eu fiz uma campanha na minha igreja, é impossível, mas Deus pode, que a fé também, a fé é essencial. Se a gente não crer que um milagre vai acontecer na vida da gente, não vai acontecer. Então, foi esse conjunto de coisas. E tanto que você está escrevendo a sua história, essa coisa de escrever, eu acho que é bom, né? Você tira assim, joga para fora. Seu livro não está pronto, não, mas aí ela só trouxe a capa aqui, só para mostrar para vocês que eu posso ser feliz. Quer dizer, aqui é uma escadinha, né, que você faz, né? É o processo subindo, melhorando, crescendo, né? E é um casulo. Você viu? Um casulo. Tô vendo. Que a gente, quando a gente está deprimido, a gente se sente assim, atado, preso, sem conseguir concretizar os projetos, viver. A gente às vezes não consegue nem sair. Né? Às vezes a gente tem até vontade de sair. Eu fiquei um ano ou 2 sem conseguir ir a festa nenhuma, ir a lugar nenhum, eu não conseguia ir. Então, assim, a gente se sente um casulo, preso, e quando você consegue se libertar, faz um tratamento, fica bem. Você fica uma borboleta, feliz, coisa, né? leve, livre, entendeu? É a metamorfose, e bela, né? Que a borboleta é colorida, é bonita, com certeza. Né? Agora, e você, Ana Maria? Ou seja, você agora tem o blog e depois no segundo bloco, nós vamos abrir o segundo bloco com imagens do curta dela, que chama-se Vida, né? Como é que foi essa coisa de você ter feito o blog e o curta também foi uma forma de você tirar para fora aquilo tudo que causava sofrimento? Foi assim, acho que se eu não tivesse feito isso, eu não estava nem aqui hoje. Assim, porque foi na fase
Eu já tenho depressão há mais de 15 anos, então o ano passado eu tive uma recaída horrorosa. E aí eu falei, nossa, agora eu não aguento mais, né? Viver com isso desse jeito. O que é viver com isso desse jeito? É essa falta de interesse pela vida, não ter reação, é uma imobilidade. Não tinha vontade de fazer nada, ficava assim, dias até sem tomar banho. Sem perspectiva, né? Mas não tem perspectiva, não tem esperança de vida. Parece que o mundo está se fechando em volta de você, assim. Parece que tem uma bola de ferro, assim, de 1 tonelada no teu pé e você não consegue se mexer. E aí é interessante porque tem o hábito, não, é falta de força de vontade, vão lá, né? Veja o lado positivo da vida, você dá conta. E não é isso. Por isso que eu brinquei com a assassina, porque foi numa fase que eu estava assim. E aí foi quando eu falei, não, agora é a hora de encarar isso de frente, aceitar. Foi o primeiro passo. Aí eu falei, então vamos. Como é que você fez? Como é que você conseguiu aceitar? Porque demorou um tempo. Demorou muitos anos, né? Assim, uns 16 anos para eu aceitar. Isso foi ano passado, eu tenho desde criança. E aí, no ano passado, não tinha mais o que fazer. Ou era isso ou eu ia morrer, né? Porque não tinha. E aí foi quando eu comecei a escrever. E aquilo começou a me aliviar, o tratamento, a terapia, porque remédio para mim não dá conta, não funciona. Então eu comecei a escrever e comecei a entrar em contato com isso. Aceitar, eu tenho a minha condição, a minha limitação, meu médico falava muito isso. Você tem essa limitação. Assim como um tem pressão alta, o outro diabetes. Então tem que lidar com isso, eu comecei a aceitar. Então vamos nesse processo de aceitação. E aí veio a questão do cinema também. Que escreveu o curta, surgiu de uma ideia, eu, minha tia e minha prima, que também tem depressão, uma brincadeira para descontrair, porque tem a coisa do bom humor, né, para botar a gente indo, né. E aí foi quando surgiu o roteiro. Só que depois ele era assim, completamente sem esperança. O primeiro roteiro que eu escrevi, ele era suicídio, era dark, assim, horrível. E aí os meninos entraram, né, eles não tinham depressão. E aí deram um tom esperançoso. E aí foi quando, amigo, família, escrever, foi quando comecei tratamento, né? O que você descobriu de você, assim, mais, a hora que você começou a escrever? Eu descobri que eu tinha, assim, falta de amor por mim, assim. Por quê? Você conseguiu encontrar a causa? Porque você não se amava? Tem tanta gente que não se ama, né, Ana Maria? Então, a causa, assim... Uma das coisas que eu descobri é que tem muito a ver com a infância. Relação de pai e mãe, né? Acho que o Alexandre até pode falar muito essa questão do período de infância. E eu tinha muito medo e muita dor de olhar para isso, de encarar. Essa é a minha história, eu passei por isso. Então, né? Deixa eu ver, deixa eu resolver. Então, eu só fingia que não é comigo. E aí vinha esse lado, que eu acho que é um lado meio orgulhoso, né? Isso não é comigo, não está acontecendo. Você criou um mundo de fantasia para você? De fantasia, vivia assim, na fantasia. Não, era um mundo paralelo, completamente paralelo. Pois é, ela está falando dessa coisa de história de vida. O que causa a depressão? Por que uma pessoa tem, outra não tem? Existe predisposição genética? Ela está falando aí que a tia e a prima também. Essa questão que ela está dizendo, que ela acha que é a história de vida dela, a história da infância, o que é? Pois é, quando a gente fala de depressão, ou qualquer outro quadro psiquiátrico, de sofrimento mental, a gente não pode restringir ao orgânico, à criação, ao meio, né? A gente tem falado muito do biopsicossocial, um pouquinho de cada coisa. A sua genética, ela sim, ela pode favorecer um quadro, a forma como você foi criado, o seu desenvolvimento psíquico para poder reagir às dificuldades da vida também, se ele foi um desenvolvimento mais frágil, vai comprometer. E o meio que a gente vive hoje, né, que é um meio extremamente competitivo, né, o mercado exige isso, as crianças e adolescentes já nascem e convivem com isso de uma forma muito mais precoce do que a gente. Então, é um pouco de tudo, né, que acaba culminando no quadro depressivo. Pois é, essa coisa de um pouco de tudo, né? Mas, por exemplo, no caso dos 3, tantas, né, e de milhares de pessoas têm depressão, poderia ser diferente? Quer dizer, a pessoa há como prevenir, quer dizer, posso prevenir para não ter depressão? Entendendo depressão como essa doença, né, e não a questão da tristeza que é normal, né, que é esperada. Eu falo que o ser humano ele não é um pé de alface, ele vai chorar, ele vai rir, ele vai comemorar, ele vai ficar frustrado, né? Isso faz parte da vida da gente e vai continuar fazendo. O problema é que talvez estejamos cada vez querendo menos isso, procurando pelo da felicidade, procurando terapia milagrosa, que vai
com que a gente nunca mais fique frustrado em relação à vida. Agora, a partir do momento que nós percebemos, que eu achei muito interessante, Roberta, a questão do remédio foi importante para a Vilma, né? Também, mas Já não foi Ana importante não dá para a conta. Ana nem para o Leonardo, né? Ou foi importante, Pra ele mas foi, não mas tão ele precisou quanto, de outras né? coisas. Não tanto quanto. Isso, né? talvez. As depressões, principalmente as mais graves, aquelas mais melancólicas, né? Que tem um fundo, digamos assim, mais biológico também, né? Os remédios, eles têm um papel fundamental, né? Eles são importantes. E a terapia, encontrar uma forma de colocar para fora aquilo que se sente. A gente estava conversando, né, um pouquinho, Ana, antes, que a Ana fala que na terapia ela não consegue se saltar, né, que ela não fala muito, né? Mas, em compensação, produziu um roteiro onde ela colocou exatamente aquilo que ela estava sentindo. Né? A forma de expressão não foi pela fala, mas foi por outra linguagem. Né? O professor, nasceu os um alunos, livro, né, cada um tem uma forma, né? Nasceu um livro dessa condição tão difícil que é a depressão. Né? Esse foi uma maneira também que eu encontrei de me ajudar, né? A coisa de escrever, eu gosto muito de escrever, então eu passei a escrever para mim mesmo, não tinha ninguém para conversar. Aliás, eu sempre fui do tipo que tenta resolver o próprio problema. Então, escrevendo para mim mesmo era uma forma de eu desabafar. O que você falava para você, hein, Leonardo? Eu falava, porque quando os sintomas de depressão, um dos sintomas aí pensamento confuso, lento, então, e muito dinâmico também, às vezes, negativo, apesar de lento, mas dinâmico e negativo e tal. Então, quando eu estava num certo quadro, que eu falava, não, peraí, tem que registrar isso que está passando aqui na minha cabeça, porque daqui a pouco já mudou, e aí eu posso conversar com alguém, eu posso tratar dessa parte aqui, desse processo que eu estou passando, por exemplo, hoje, só. Né? E agora, a respeito das entrevistas que a gente viu aí, tristeza e depressão, assim, quem tem depressão é inconfundível. Não dá para confundir uma coisa. É muito drástica, né? É muito drástica e outra. Quando eu descobri que eu estava com depressão, eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz porque eu achava que eu estava louco e que eu estava passando por algo que ninguém nunca tinha passado. E aí o que você pensa? Pô, ninguém passou por isso, eu vou ter que... Como é que vou resolver isso? Pois é, depois eu quero saber, porque foi também na infância, né? A depressão não. A depressão veio estourar aí há 2 anos atrás. Ah, tá, mas é porque você acha que tem a ver com a sua infância, né? O Ana, você é atriz também, quer dizer, você é atriz, né? A sua profissão, mas você também participa do curta, né? De certa forma, você reconstruiu aí a sua história? Não, na verdade, eu me toquei, falando com o Cláudio, né, sobre o filme, eu me toquei que as histórias que eles falam na reunião tem muito a ver comigo. Que ela fala que finge que está tudo bem, do almoço com a família, o outro que não quer falar. Mas a história da personagem mesmo foi uma inspiração, foi inspirada na minha tia. Assim, essa coisa de você ter filho, eu imagino, deve ser muito difícil. Né? Você ter filho, você se sentir mal e ao mesmo tempo você tem que cuidar de filho. Então, foi pensando muito nela, assim, que é uma pessoa que eu admiro muito, ela está com 60 já e está aí firme e forte, assim, passou a vida inteira com depressão. E como é que foi, hein, fazer esse filme? Quer dizer, primeiro escrever, depois participar. Porque mexe, né? Muito. Mexe com a gente. Como é que você deu conta? Não sei também. Porque eu não sei. Eu acho que teve muito dos meus amigos, que é os que dirigiram o Vinícius e o Jason, eles me deram muito apoio na época. Muito apoio. Tanto que eu não queria fazer o filme. Eu falava, gente, vamos fazer outro curta, não vamos fazer esse agora. Porque eu estava péssima, né? Não estava bem. Mas foi... Agora, você foi, de certa forma, quando você começou a escrever e depois você vê o produto final pronto. O que mudou na Ana? Aceitação. Foi quando eu aceitei. Que é um passo mesmo. fundamental. Fundamental. Que é porque antes eu fico imaginando que você devia ter raiva de você mesma. Ficar assim, enlouquecida. Eu tinha preconceito comigo mesma. Eu achava um absurdo, eu me senti mal. Eu achava... Tanto que aí tentei suicídio, né, 2 vezes. Então, assim, quando veio isso, não, agora eu tenho, então eu brinco agora que eu tô mal, mas eu tô bem. Porque agora eu sinto que o tratamento está fazendo efeito, que a terapia, o autoconhecimento que eles falam muito, eu acho que é fundamental. É para tudo, né, gente? Para tudo, porque aí você sabe de onde você vai se conhecendo e vai
sabendo lidar com você, tendo depressão ou qualquer outra. Agora... E até para, como ela disse, a aceitação, né? A autoaceitação, ela vai partir de um conhecimento. Você vai aceitar o que você conhece. Então, são processos ali, né? Então, o autoconhecimento é interessante. Aí, depois, o que você conheceu, você vai tentar aceitar, você vai lidar com aquilo. E aí, a vida é dinâmica. E aí, você passa por diversas situações. Agora, Leonardo, tô pensando nessa questão do autoconhecimento, depois, né, que você conseguiu se conhecer. Quem que é o Leonardo? O Leonardo é uma pessoa, um cara vibrante, sabe? Um cara pra cima, um cara que gosta de estar com pessoas, de reunir pessoas, é agregador. Num certo momento da minha vida, 2 anos atrás, eu estourou o processo de depressão. Eu não tinha, mas eu já vinha... Como é que foi a primeira crise, você lembra? Pois é, eu fiquei assim... indiferente em relação à vida, sabe? Eu ficava sem reação, eu ficava pálido, eu suava, eu não conseguia entender uma conversa, o que a televisão passava, até uma novela, que é uma coisa assim, né? Mais fácil de entender, né? Aliás, você pega qualquer capítulo, assim, você já entende a novela toda, mas eu não conseguia entender isso, então aí eu falei, o que está acontecendo, né? Mas aconteceu alguma coisa antes que deu o gatilho? Pois é, eu vim de um processo, antes de estourar a depressão, eu vim de um processo de autocobrança muito grande. Autocobrança em relação aos estudos. E você era cobrado na infância? Pois é, não. Aí que tá. Eu trouxe uma vida aí a partir da faculdade que eu já não sadia, mas eu não enxergava que era não sadia. Eu comecei a evitar um pouco meus eventos sociais, meu ciclo de amizade, essa coisa toda, e aprofundava no estudo e cada vez mais, e as pessoas ao redor elogiavam isso, né? Pois é, mas você queria era isso? Pois é. Pra poder ser elogiado e... Não era bem o que eu queria. Na verdade, era a maneira única que eu achava que eu iria conseguir atingir os objetivos, né? Porque aí na infância, o que aconteceu não é que minha família, meus pais me cobravam muito, mas eu tinha um objetivo lá esperado por eles e, ao mesmo tempo, eles não me cobravam de forma alinhada com esse objetivo. Ou seja, não uma coisa meio incoerente. Meio incoerente. Então, parecia que alguma hora, assim, era mais ou menos assim, se você passar de ano, tá bom. Passou de ano, tá bom. Mas, em compensação, você vai ser né, meu pai dizia, você vai ser quem vai me substituir aqui, o chefe da família, o dono da empresa, né, quer dizer, o administrador da empresa que a gente tem e tal. E ao mesmo tempo, se eu passasse de ano, estava bom. Então tinha um salto aí para acontecer. Não te preparava para isso. Então foi isso que eu descobri na infância, que foi até a permissividade, o não balizamento, que me fez me cobrar lá, e não uma cobrança na infância. Entende? É a mesma coisa que o pai que sonha que o filho vai ser jogador de futebol, mas não coloca ele para jogar o futebol, né? Para ele poder entender mais ou menos, né? Agora, essa coisa de história de família, eu vou conversar com você, mas você lembra da sua primeira crise? Quantos anos você tinha, Ana? 11 anos. Você lembra? Na Como escola. Como é que foi? Você sentiu? Como intervalo, recreio, né? Que é gostoso, recreio, lanche. Eu comecei a ter vontade de chorar, comecei a me sentir mal. E tive uma crise de choro no meio da escola. E aí ficava a criançada perguntando por quê, e eu também não sabia, né? Sim. Aí eu fui para a sala da diretora, ela me acalmou e depois eu inventei que isso era verdade. Eu tinha um primo que ficou tetraplégico, só que essa história já tinha 2 anos. E aí, para ter um motivo, eu precisava de um motivo, eu falei que era por causa dele. Até para você mesmo, né? E até para mim mesma, porque era 11 anos, né? É interessante quando o Leonardo fala dessa indiferença, né? Não é tristeza, não é alegria, é uma indiferença, né? Parece que tem um vazio aí dentro. Tem vazio, né? E ao mesmo tempo não tem um porquê do vazio, não tem um porquê da crise, né? E que é diferente quando a gente fala hoje das tristezas do dia a dia, que tem alguns motivos, sim, que vem. Né? Mas é horrível, gente, eu sei. Eu tive síndrome do pânico, tive depressão, que coisa terrível. Você fica... Sem motivo também. É só quem tem é que pode entender, né? E às vezes a família não entende, porque tem muita gente
tem algumas pessoas que têm depressão, mas conseguem trabalhar, conseguem continuar ativas. Outras não, se trancam em casa. Você ficou uma época assim, sem querer sair muito, né, Vilma? Lazer, né, sair. Não ia lugar nenhum que me convidasse. Agora, até porque eu estava empolando muito, eu não saía. Agora, como é que começou esse seu processo depressivo? Inclusive, até isso que a gente está falando, que eu penso no processo de recuperação da gente é uma etapa, né, do autoconhecimento, a gente tomar atitudes e depois mudar. Então, eu já tive 2 crises sérias e a primeira foi lá para a beira dos 20 anos, porque eu creio que a depressão passa assim por uma frustração, cada um, né, sabe o que motiva, no meu caso, uma frustração e estresse, acúmulo de atividade. No meu caso, as 2 coisas. A gente cria modelos de felicidade, principalmente as mulheres, e aí quando aquilo não se realiza, a gente... Qual que era o seu modelo de felicidade? Marido, harmonia no lar, filhos, lar perfeito, eu acho que é que a maioria das mulheres idealiza, né? Um casamento perfeito, filhos e tudo. Então, a primeira vez que eu passei por essa frustração, eu entrei em depressão, foi inclusive o primeiro momento que eu fiz tratamento, eu cheguei a tentar suicídio, fui levada para um pronto-socorro, de lá já me encaminharam para uma psicóloga, e eu já comecei esse tratamento, fiz durante um tempo, uma psicóloga maravilhosa, a doutora Luciana, e quando eu achei que eu estava bem, continuei. E aí, depois disso, houve outras separações, e aí, a cada momento que ocorreu uma separação dessa, é como se a minha vida também acabasse junto com essa separação, entendeu? Como se o marido fosse embora e eu não desse conta de viver sem ele. E ainda tentava remediar isso com muito trabalho. As pessoas que me conhecem lá no meu trabalho sabem, né? Além de professora em 2 escolas, eu sou cabeleireira, eu pinto, bordo e costuro, realmente. Aí eu dou aula, mas no sábado eu arrumo cabelo de algumas pessoas, eu faço repasso, conserto e bordo. Aí, o que acontece? Há um acúmulo de atividades que eu faço aquilo fazia, no caso, para preencher essa tristeza, na hora mesmo do lazer eu me recolhia, mas para trabalhar eu trabalhava muito. Aí acontece a tristeza da frustração, o cansaço, que o corpo da gente não dá conta de tanta atividade, aí você entra em depressão. E quando é que você mudou o foco da sua vida? Porque eu sei que você resolveu optar pela alegria, né? Pela alegria. Pelo que eu estou entendendo aqui, você achava que você só podia ser feliz se tivesse um companheiro. Isso. Não é? Às vezes a gente acha, perfeito, né? Tem que ter a pessoa ao lado. E não precisa, né, gente? Não necessariamente. Eu acho que é bom você ter um companheiro, uma companheira. É bem gostoso você poder compartilhar. Mas às vezes não é possível, né? Era isso? Você tinha medo da solidão? Quer dizer, pensava que pudesse ser que você estar sozinha necessariamente você estaria na solidão? É isso por aí? Sim, eu não tinha aprendido a me amar, a gostar da minha própria companhia, né? A minha companhia. E depois de fazer, como eu tinha essas terapias, campanha na igreja, meus amigos, né, me ajudaram muito também. Na última crise séria, assim, que eu estava tendo, que de madrugada eu ligava para as minhas amigas, para o meu irmão, sabe? O que é a crise séria, hein? Séria eu tinha taquicardia da noite, que eu sentia que eu ia morrer, e eu tinha mesmo. Uma vez chegaram a colocar até um holter em mim, eu tinha. É psicológico, mas é real a doença que a gente sente. Então, eu tinha essa ansiedade, essa tristeza à noite, acelerava meu coração. Se eu achava que eu ia morrer, eu ligava para a minha amiga Nalva e para o meu irmão Joselito, 4 horas da manhã, para eles orarem por mim. Eu falava assim, eu não vou amanhecer esse dia, eu vou morrer. Eu sentia que eu ia morrer. E eu escrevia cartas para minha mãe para cuidar do meu filho, que eu tenho, um de 17 e um de 4. Vai fazer 4 esse mês agora. Eu pedia para minha mãe, porque eu achava que eu ia realmente morrer. Então, isso eu acho que Aí, quando eu estava nesse limite aí, a minha cunhada ela estava passando por um processo também de depressão e ela estava sendo acompanhada e teve uma melhora e tanta. Lá na nossa igreja Getsemane tem um trabalho lá que chama Casa da Família, que eles têm pastores, têm psicólogos que acolhem as pessoas, sabe? Tendo dinheiro ou não, eles acolhem as pessoas. E ela estava passando por esse tratamento lá, ela falou assim, Vilma, lá no momento até não está tendo vaga não, mas eu vou conversar com ela, você deu o meu horário de amanhã para você. Ela fez isso por mim, sabe? Ela me levou até lá, porque ela falou várias vezes para eu ir e eu não ia, eu não conseguia ir. E é interessante isso, né? Que às vezes a família não entende, porque sua família no princípio não entendia muito não, né? Não. Quer dizer, a família às vezes não entende, às vezes aí você afasta dos amigos, e é um momento que a pessoa precisa essa questão mesmo. Alguém. É de colo, né, gente? É colo, e alguém te pegar e te levar, acolhimento. Que é o que eu estou tentando fazer com as pessoas. Assim,
faça alguma coisa, reage, né? Reage, É senão questão morre do de verdade. do apoio. Não necessariamente é aquele discurso moralista, vai, levanta da cama, veste uma roupa bonita, Como passa um se você não está perfume. dando É só conta? um Não é abraço. isso que a gente precisa num momento desse, mas de entendimento, de compreensão. Né? É o que a Ana está falando uma coisa que eu acho linda. É a questão do abraço. É só Abraço, isso que os abraço meninos de fizeram verdade. comigo no Vida, era só abraço, ninguém falava nada. E a questão da aceitação, E aí? Beto, eu acho muito bacana que a gente começa a perceber realmente o nosso estado, né, desse estado depressivo, a gente passa a se responsabilizar também, procurar algumas saídas. Né? Não fica só colocando a culpa na vida, não fica só colocando a culpa na falta do remédio, na falta do médico, mas a gente vai para a luta. Né? Agora não, calma Não lá. se colocar sim, como vítima. exatamente, né? A gente começa a tomar algumas atitudes, mas aí você tem que aceitar, né, que você tem esse estado. É esse que os 3 aceitaram. A Márcia do Horto falou, Alexandre, faz tratamento com medicação há 15 anos e terapia de hipnose há 1 ano e 4 meses, mas não estou vendo melhoras. E como a depressão é crônica, a psicóloga disse que a recuperação é lenta. Na sua opinião, o que eu posso fazer? Olha só, a depressão crônica, né, 20% das pessoas que têm depressão, elas podem continuar tendo no decorrer da vida, né? Isso não é regra. Agora, a recuperação é lenta? Depende, né? Via de regra, quando você está com uma doença depressiva, começou um tratamento, em 2, 3 meses você começa a ter alguma melhora, assim, né? E aí vamos vendo a alteração da medicação, a alteração da técnica psicoterápica para poder obter melhores resultados. Não sei, a impressão que eu tenho, para mim, eu agarrei a vida assim na unha e falei, porque ou você faz isso ou você deixa de viver mesmo. Eu deixar de viver, eu digo, mesmo, é no morrer. sentido literal. Se abandona, né? Literal. E é morrer, é suicídio, aí é o lado negro da coisa que é terrível. E uma coisa interessante que a gente tem falado aqui, que a gente falou no intervalo, foi justamente muita coisa da infância, assim, trazido, né, para vocês dois, a questão da criança na hora do recreio. A gente né? traz trauma demais Não na é? infância, às vezes. Só que né? nós não somos mais aquela criancinha que um dia fomos, né? Talvez a criancinha esperasse que a mamãe fizesse a festa de aniversário, estava lá deprimida. Você não, cresceu, saiu da postura de vítima, se responsabilizou pela doença, foi procurar ajuda e tomou uma atitude. Fez a festa e chamou quem você queria. Né? É isso aí. Fiquei muito Olha, feliz. Eteuvá, do bairro São Pedro, falou, tomei antidepressivo durante 10 anos. Quando resolvi parar de tomar, comecei a praticar esportes e me livrei da depressão. Você, né? Você foi fazer eu esporte também, faz bicicleta, é ciclista. Eu já estava cuidando da mente mesmo, por imposição aí da vida, né? E aí o corpo também tem que andar junto, a coisa espiritual também é importante, né? Então, a gente tem alguma coisa que veio aqui, eu não sei o que é, mas olhar para esse lado também espiritual. No sentido de Justo, por que você está aqui e entender também que a felicidade ela não é constante, né? Ela é feita de momentos. De né? momento. Tina do bairro Guarani, Alexandre, tem um desânimo muito grande, sou pessimista. Isso é um tipo de depressão? Pode ser um sintoma, né? Aí tem que diferenciar o sintoma da depressão ou o sintoma de uma situação difícil que você está enfrentando. Né? A Lívia de Venda Nova, minha irmã sofre de depressão bipolar há 12 anos, toma 16 medicamentos por dia. Esse tipo de depressão tem cura? Existe algum tratamento gratuito para que ela possa fazer? Tem tratamento gratuito, tem tratamento, né? E é uma depressão realmente de uma outra forma de manifestação, né? O bipolar é uma outra entidade psiquiátrica que a gente poderia estar E falando. nós já fomos da cidade de Contagem, tomo antidepressivo há 3 anos e agora estou pensando em engravidar. Gostaria de saber se existe algum risco, o que eu tenho que fazer? Há medicações que realmente não são interessantes para quem está querendo engravidar ou está grávida, né? E outras são mais seguras. Procura um médico para poder ter maiores esclarecimentos. O Saulo da cidade de Santa Luzia falou boa noite a todos, boa noite para você também, Saulo. Falou, olha, parece que existe predisposição genética com relação à depressão. Certas famílias são mais vulneráveis à angústia cerebral. No meu caso, o profissional que me acompanha não suspende o antidepressivo há muitos anos, talvez pelo fato do diagnóstico constar patologias psiquiátricas mais sérias. Entretanto, quando a própria pessoa tem condições de investir na reação em sentido contrário, ou seja, sair, viajar, ter uma vida social mais intensa, fica mais fácil lidar com o problema e deixar o lugar de vítima. Lembrando que isso pressupõe gastos financeiros, o que não é para todos. Obrigado, gostaria de ouvir a opinião do psiquiatra. Em relação à medicação, né, existem tempos diferentes para poder manter o tratamento. Né? Tem gente que vai ficar com 1 ano, 2 anos, tem gente que vai ficar para o resto da vida. Depende de quantos episódios e a idade que essa depressão começou. Né?
E em relação a fazer diferente, a sair da posição de vítima, eu não concordo que seja apenas gastando dinheiro, viajando, fazendo compras, né? Há outras formas de você descobrir o que gosta e fazer diferente. Por exemplo? Por exemplo, descobrir o que gosta é um bom começo, né? A questão da prática do esporte, né? Se você está com vontade, né? Tem condições, né? É importante melhorar a qualidade de vida, né? Nós não podemos também achar que tudo é a depressão que vai paralisar, né? Colocar para si, quando você entra aí no estágio depressivo, é paciência e buscar ajuda, buscar meios de sair ao seu tempo, né? À medida que... Mas tentar encarar o problema e com paciência e buscando a esperança. Pelo amor de Deus, pede ajuda, né? Sempre tem gente para ajudar, graças a Deus. Eu acho que se tratar com carinho, se respeitar e não desistir. Nunca. E agora você tá após, não desistir nunca Nunca. mesmo. Posso Nunca, cair, nunca é subir, importante. mas agora vai. Até o fim da vida. Vou morrer de morte morrida. Não de assassinada, né? Graças Não de a Deus. depressão Tá assassina. E você, o que você fala para as pessoas, mesmo porque depressão pode causar outras doenças, Sim, né? e outras doenças também podem causar sintomas depressivos, né? Isso é importante, né? Estar deprimido, estar se sentindo realmente triste, já passou do limite daquela tristeza dita normal, procure ajuda em primeiro lugar, né? Vai procurar um profissional, vai poder ser atendido para poder ver qual que é o grau dessa depressão, se é por causa de uma doença ou se ela pode estar te deixando mais frágil para ter uma outra doença. Em segundo lugar, aproveite esse momento, né, que você está mais parado, que a depressão ela não vem à toa, né? É um momento de a gente poder fazer algumas reflexões das nossas vidas também. Porque, eu repito, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, das mesmas maneiras, os resultados serão iguais, né? Então, vamos procurar ajuda e refletir o que nós estamos fazendo e podemos mudar nesse momento. Ou seja, aquela pessoa que está lá assistindo o programa, está numa crise, está assim, esse cara aí está falando que fácil que esse povo está falando e não é fácil. Tem jeito, né? Tem jeito, tem jeito. Não é sim. fácil. Não é mesmo. Fácil não é. muito Mas, difícil. gente, o que também é fácil na vida? Mas é inteiramente possível, né? É inteiramente Os possível. tratamentos com remédio melhoraram muito, os tratamentos terapêuticos são extremamente importantes, né? Somando tudo, a gente consegue sair